irmão, Deus tem vitória para menor aqui hoje, vai. Cutuca esse crente que está do teu lado aí, pelo amor de Deus, irmão. Se ele estiver dormindo, desapercebido, então diga para ele sair de perto de você, porque Deus tem um milagre para você aqui hoje, irmão. Aleluia, escute. Eu vim pregar para um povo pentecostal aqui nessa noite, e eu fiquei sabendo que tem um povo que gosta da glória misturado com aleluia. E eu vim tirar isso aqui a limpo aqui nessa noite. Então, se você veio para adorar a Deus, se você veio para glorificar o nome do Senhor, então levante a tua mão para o céu. Abre a tua boca e glória, porque ela está aqui nesse lugar. Sim, senhoras e senhores, agora preste minha atenção. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, diante deste versículo, olha, o tema que Deus coloca ao meu coração nessa noite, o tema que Deus faz arder a minha alma, ao meu espírito aqui nessa noite e que eu quero vos abordar e vos trazer nessa noite o Deus que levanta o menor. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diz: você entendeu, irmão? É com o menor que Deus vai encontrar aqui hoje. É com o menor que Deus vai dar vitória aqui hoje. É com o menor que Deus vai exaltar aqui hoje. Eu acho que você não entendeu direito, mas Deus está dizendo que está à procura de pequeninos para ele exaltar esta terra, para ele levantar esta terra. E se tu acredita nisso, então levante a tua mão no céu, abre a boca e dá glória para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, senhoras e senhores, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, diante deste versículo bíblico, diante desta palavra a qual vamos fazer menção da leitura da palavra do Senhor, senhora, se formos falar acerca de homens que naquela época Deus olhou e no primeiro instante se apaixonou, se fôssemos falar acerca aqui dessa noite de homens que naquela época a qual Deus os separou e o ungiu para uma grande obra, eu tenho a certeza que 3 dias e 3 noites seria um pouco para contemplarmos acerca da grandeza do Senhor. Mas eu quero aqui rapidamente nos trazer a vossa memória aqui nessa noite acerca de um homem, somente um homem que Deus precisou para mudar a história de uma nação, para mudar uma geração daquela época, senhora, diante do texto a qual acabamos de fazer menção da leitura da palavra do Senhor e diante até mesmo do tema a qual nos abordei acerca do Deus que levanta o menor. Preste minha atenção aqui nessa noite, senhora. Nós vamos olhar para o versículo de número 11 e vamos entender, mas para entendermos mais um pouquinho acerca da história deste moço, este menor a qual Deus olhou do céu para a terra, e no primeiro olhar Deus se apaixonou por esse menor. No primeiro olhar Deus olhou e disse: é esse que eu conto, é esse que eu vou levantar para mudar a história e a geração sobre a terra. Vamos entender um pouquinho acerca da história deste pequeno menor, senhora. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, se nós voltarmos a alguns capítulos, ou seja, alguns versículos anteriores, se voltarmos agora a 15 versículos anteriores, nós vamos entender e ver acerca da história de Davi, senhora. Lá no capítulo de número 16, versos de número 1 a seguir, a história diz que assim aconteceu. A Bíblia nos relata que naquela época Deus levanta um profeta chamado Samuel, pastor. Deus olha para Samuel. Quando Deus olhou para Samuel, no capítulo 16, versos 1, nós vamos entender e ver acerca de um Deus que naquela época, pastor Batista, estava indignado. Um Deus que naquela época não aguentava mais diante da situação que estava aos seus olhos, senhora. Haja visto que o texto nos diz e relata as Escrituras Sagradas, nos relata a narrativa da seguinte forma, segundo relata as Escrituras Sagradas, conforme está no versículo de número de 1 Samuel, no capítulo 16, Deus olha para Samuel e Deus pergunta para Samuel: de Samuel, até quando terás tu dó de Saul? O havido é o rejeitado, senhora. Haja visto, quero entender, senhoras e senhores, Deus naquele momento estava indignado com Samuel. Deus já estava ficando irritado com Samuel. Porque, pastor, Samuel estava querendo dar mole. Samuel estava querendo passar a mãozinha num camarada, um cabra que naquela época já havia pecado diante do Senhor. Que um cabra naquela época, a qual Deus já havia rejeitado o seu ministério. E não bastava somente isso, mas Deus também havia rejeitado, aleluia, o seu reinado, senhora. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, o que me chama a atenção é o versículo 1. Porque, pastor, você vai entender a revelação de Deus aqui nessa noite.